Artilharia. A artilharia matava de 60% a 75% de todos os soldados na frente ocidental. Não as baionetas, os projéteis. Quando o comando planejava uma ofensiva, o cálculo era simples. A artilharia destrói as trincheiras, a infantaria ocupa as posições. No dia 1º de julho de 1916, os britânicos bombardearam ininterruptamente durante uma semana as posições alemãs no Somme. 1,5 milhão de projéteis em 7 dias. Os comandantes estavam convictos. Os alemães não teriam quem resistisse. Mas cerca de 1/3 dos projéteis se revelou defeituoso e não explodiu. Além disso, a maioria dos que de fato explodiam era de shrapnel. Contra as fortificações de concreto, eles eram inúteis. Os alemães esperaram o bombardeio em bunkers de até 10 metros de profundidade. Quando a artilharia britânica se calou, a infantaria partiu ao ataque. Os metralhadores alemães saíram dos abrigos e abriram fogo. Em um único dia, no dia 1º de julho de 1916, o exército britânico perdeu 57 mil homens, entre mortos e feridos. É um recorde que não foi superado até hoje. Em Verdun, os alemães disparavam 100 mil projéteis por hora no primeiro dia da ofensiva. Ao longo dos 10 meses da batalha, os dois lados gastaram de 40 a 60 milhões de projéteis. A muitos soldados não era a onda de choque que matava. Ela simplesmente os enterrava vivos nas trincheiras desabadas. Pé de trincheira. No inverno de 1914, a 48ª Divisão Britânica perdeu 3 vezes mais soldados para o pé de trincheira do que para as armas alemãs. As trincheiras da frente ocidental não tinham drenagem adequada. A água ficava parada constantemente, às vezes na altura da cintura. Os soldados passavam semanas sem tirar as botas. Os pés nunca secavam. Sob a ação prolongada do frio e da umidade, os vasos se estreitavam, a circulação sanguínea parava, os tecidos começavam a morrer. Primeiro a dormência, depois o inchaço, depois bolhas com líquido, com cheiro de gangrena. Só no inverno de 1914 para 1915, o exército britânico registrou 20 mil casos graves de pé de trincheira. Ao longo de toda a guerra, foram evacuados da frente ocidental, por esse motivo, 74 mil homens. Nos casos avançados, a única solução era a amputação. Milhares perderam as pernas. O comando introduziu um procedimento obrigatório. Cada soldado devia usar 3 pares de meias secas e trocá-las 3 vezes por dia. O problema era que arranjar meias secas numa trincheira alagada era praticamente impossível. Gripe espanhola. Na primavera de 1918, 3/4 das tropas francesas na frente ocidental adoeceram ao mesmo tempo. Não por causa das armas alemãs, por causa da gripe. O vírus surgiu nos acampamentos militares superlotados, onde centenas de milhares de soldados viviam colados uns aos outros. As trincheiras criaram condições ideais para a propagação: umidade, esgotamento, ventilação nula. A primeira onda, no início de 1918, foi relativamente fraca. No outono daquele mesmo ano, o vírus sofreu mutação e voltou. A segunda onda matava de forma diferente da gripe comum. Ela atingia, antes de tudo, os jovens e saudáveis, exatamente aqueles que estavam nas trincheiras. Os pulmões se enchiam de líquido, a pele ficava azulada pela falta de oxigênio. A morte chegava em poucos dias. O exército americano perdeu para a gripe cerca de 45 mil soldados. De ferimentos de combate, morreram 53 mil. A diferença, menos de 8 mil homens em toda a guerra. 2/3 de todas as mortes militares americanas ocorreram nos últimos 3 meses de 1918. Não foi a batalha final, foi uma epidemia. Um dos maiores acampamentos militares em Massachusetts perdeu em um único mês 757 homens, todos de gripe, sem um único projétil alemão. Choque de bombardeio. No Somme, em 1916, 40% de todas as baixas britânicas eram soldados que não foram mortos nem feridos por estilhaços. Eles simplesmente foram quebrados pela onda de choque. O choque de bombardeio não era compreendido. O soldado parava de falar, não conseguia andar, tremia, não reagia a comandos.
Não havia ferimentos visíveis. O exército britânico registrou oficialmente 80 mil casos desses ao longo de toda a guerra. Pesquisadores independentes acreditam que o número real esteja mais perto de 200 mil. Tratavam de formas diferentes. A uns davam descanso, outros eram submetidos à humilhação pública diante da formação. Amplamente usado era o eletrochoque. Os médicos aplicavam corrente aos membros paralisados para forçar o soldado a voltar à formação. Alguns eram levados ao tribunal militar por covardia e deserção. Dos 240 mil julgamentos militares de campo, 346 terminaram em fuzilamento. Parte dessas pessoas, ao que tudo indica, sofria das consequências da comoção. Em 2006, o governo da Grã-Bretanha perdoou póstumamente todos os fuzilados. Gás. O ataque com gás era o mais temido. Na verdade, ele matava menos do que tudo. Ao longo de toda a guerra, morreram por armas químicas cerca de 91 mil pessoas. De aproximadamente 9 milhões e meio de baixas de combate totais, isso é menos de 1%. Para comparação, a artilharia matou de 8 a 10 vezes mais. O gás mais conhecido, o gás mostarda, tinha uma letalidade de cerca de 2% do número de afetados. Ele quase não matava. Em compensação, tirava de combate de forma confiável e por muito tempo. Queimava a pele, cegava, destruía os pulmões. Um soldado que recebia uma dose de gás mostarda passava no hospital em média 42 dias. Após a terceira batalha de Ypres, o gás mostarda dava 90% de todas as baixas britânicas por gás. O principal assassino entre os gases era o fosgênio, incolor, quase sem cheiro. Os sintomas apareciam 1 ou 2 dias após a intoxicação. O soldado se sentia normal, permanecia na formação, e depois seus pulmões se enchiam de líquido. Ao fosgênio cabem aproximadamente 85% de todas as mortes por gás na guerra. Gangrena gasosa. O soldado sobrevivia ao ataque. Chegava ao posto sanitário. O ferimento parecia leve. 2 dias depois, ele estava morto. Os campos de Flandres e do norte da França foram por séculos adubados com esterco. Nesse solo viviam bactérias clostrídeas. Elas não precisam de oxigênio, existem perfeitamente na profundidade da terra. Os projéteis de artilharia abriam o solo e as traziam à superfície. Qualquer ferimento por estilhaço ou bala empurrava esse solo para o fundo do ferimento. As bactérias agiam rápido, elas liberavam gás bem dentro dos tecidos. Daí o nome. Os músculos escureciam, se decompunham, exalavam um cheiro característico. A única forma de deter a propagação era a amputação. Em 1914, a gangrena gasosa se desenvolvia em 12% de todos os soldados britânicos feridos. Até 1918, os médicos aprenderam a tratar os ferimentos rapidamente. O índice caiu para menos de 1%. Mas nos primeiros anos da guerra, sobreviver em combate e morrer da terra sob os pés era um desfecho comum. Fome. No verão de 1917, o soldado alemão na frente recebia 1.560 quilocalorias por dia. A repartição imperial de saúde considerava como norma mínima para um homem adulto 3.000. O bloqueio naval britânico, desde os primeiros meses de guerra, cortou a Alemanha das importações de alimentos. Antes da guerra, o país importava mercadorias no valor de 500 milhões de libras esterlinas por ano. Tudo isso desapareceu. O comando alemão fazia a escolha em favor da frente. As últimas reservas iam para os soldados. A população civil recebia as sobras. O inverno de 1916 para 1917 entrou para a história com o nome de Inverno do Nabo. O nabo forrageiro, ração para o gado, tornou-se a base da alimentação de milhões de alemães. Na frente, o esgotamento destruía a capacidade de combate de forma lenta e imperceptível. Os soldados, que passavam meses subalimentados, ficavam vulneráveis a infecções, se recuperavam mais devagar dos ferimentos, suportavam pior o frio. Quando, no outono de 1918, chegou a gripe espanhola, as tropas alemãs esgotadas morriam dela consideravelmente mais rápido do que os aliados mais bem alimentados.
O Ministério da Saúde alemão calculou que até dezembro de 1918 morreram de fome e das doenças por ela causadas 763 mil civis alemães. Os estudos acadêmicos dão a cifra de cerca de 424 mil, uma arma que matava devagar e sem um único tiro. Fogo amigo. A barragem de artilharia rolante era o principal instrumento tático da frente ocidental. A ideia era simples. A artilharia bate bem à frente da infantaria em avanço, suprimindo o inimigo, e transfere o fogo gradualmente para o interior à medida que os soldados avançam. Na prática, isso exigia sincronização absoluta. A comunicação em 1914 a 1918 não garantia tal sincronização. A infantaria avançava mais rápido do que o ritmo calculado, ou mais devagar. A artilharia não sabia onde os seus se encontravam naquele momento. O general francês Alexandre Persan, após a guerra, calculou que, dos quase 5 milhões de baixas francesas, cerca de 75 mil foram causadas pelo fogo da própria artilharia francesa. No primeiro ataque com gás que os britânicos realizaram em Loos, em 1915, o vento mudou e o cloro cobriu as próprias trincheiras britânicas. A lama de Passchendaele. A terceira Batalha de Ypres, em 1917, entrou para a história com outro nome, Passchendaele. Essa palavra tornou-se sinônimo de morte sem sentido. O comando britânico iniciou a ofensiva em Flandres no fim de julho. Os meteorologistas alertavam: agosto aqui é a estação das chuvas. O comando ignorou o alerta. Quando as chuvas começaram, a preparação de artilharia já havia destruído o sistema de drenagem dos campos. A água ficava parada em todo lugar. O solo se transformou num lodaçal líquido de vários metros de profundidade. Os soldados se afogavam, não em rios, mas bem no campo. Os feridos que caíam nas crateras de projéteis cheias de água e lama não conseguiam sair. Alguns iam sob a superfície ainda vivos, enquanto seus companheiros olhavam sem a possibilidade de ajudar. Os canhões eram sugados a tal ponto que, para retirá-los, eram necessárias equipes especiais. Em 3 meses e meio, as tropas britânicas avançaram cerca de 8 quilômetros. As perdas do lado das forças britânicas e aliadas somaram cerca de 275 mil homens entre mortos, feridos e desaparecidos. Medicina. Sobreviver em combate e morrer nas mãos do cirurgião não era na Primeira Guerra uma metáfora, mas uma estatística. Antibióticos não existiam. A transfusão de sangue apenas começava a ser aplicada em condições de combate. Os cirurgiões trabalhavam nos hospitais de campanha sob um fluxo ininterrupto de feridos, centenas de operações por dia. Os instrumentos nem sempre eram esterilizados entre os pacientes. Os ferimentos recebidos nos campos de Flandres quase sempre continham bactérias do solo, e após a operação, a infecção continuava a se propagar. A amputação era a solução universal diante de qualquer suspeita de desenvolvimento de gangrena. Isso salvava vidas, mas mutilava dezenas de milhares de pessoas que um diagnóstico mais preciso teria conservado inteiras. Um soldado que sobreviveu ao ataque, ao bombardeio de artilharia, ao gás e à lama das trincheiras, podia morrer de infecção no sangue 1 semana depois de o médico tê-lo considerado salvo. Até o fim da guerra, o exército britânico aumentou a capacidade hospitalar de 9.500 leitos para 300 mil. A medicina se desenvolvia bem no decorrer da guerra, e aqueles que caíram nela em 1914 pagaram por esse aprendizado com a vida. Se este vídeo foi interessante para você, inscreva-se no canal. Aqui saem vídeos parecidos. Escreva nos comentários sobre qual guerra contar a seguir.